Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para falar com a Adriana Tanese Nogueira, conversar um pouquinho sobre esse dia de Black Friday e sobre psicanálise. Oi, Adriana. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo e você? Tudo bem, obrigada. Essa live não foi divulgada, é uma live assim, né, de em cima da hora, para a gente poder falar sobre. O Hoje Black é Black Friday, Friday e a gente vai conversar sobre psicanálise, mas né? olha só, mais uma vez, mais uma vez, Porque a psicanálise, assim, né, ela não é um produto, né, Adriana? não é um produto. Apesar da gente estar fazendo uma promoção de abonar a matrícula, né, nesse Black Friday, mas a Sim. psicanálise não é um produto. Pois é. Essa que é a complicação hoje que vemos, né, no mercado, porque ela é vendida como um produto. E a cura também é um produto, a terapia é um produto. A gente falou de cura semana passada. Isso ficou forte para mim no sentido de que, como eu entendi, pelo menos até um ponto da minha vida, que a cura era algo a se alcançar definitivamente. E pode Sim. ser para um machucado, né? De repente cura, tudo bem, fica cicatriz. Mas não a cura do todo, né? Assim, parece que é uma cura, é um alcance de um estado confortável, mas não existe isso, né? É uma boa reflexão, porque de fato as pessoas estão buscando uma cura no sentido de um alívio. Elas, correto, né? A gente precisa. Mas não é aquela cura como do machucado, que realmente uma vez que você resolve o machucado, ele some e você continua a tua vida normal e não pensa mais, né? O problema da dor no corpo é que ela atrai nossa atenção para aquele pedaço do corpo e a gente não consegue se concentrar no que a gente quer fazer. E na dor psicológica não é assim, porque na verdade aquela dor ela está nos dizendo algo que vai levar para uma mudança naquilo que a gente acha que quer fazer ou está fazendo. Então aquela é uma dor para ser ouvida. Então a cura no processo psicológico é um processo de transformação, não é um conserto de carro. E isso que é um grande problema, porque isso que eu estou falando não é compartilhado por muitas terapias, né? Porque a terapia é pensada, né, apesar de não necessariamente ter sido criada com esse propósito, mas quando ela é comunicada, ensinada ao aluno e a pessoa vai ser terapeuta, ele faz a terapia a partir dessa visão do coletivo que está embutida nele e sobre a qual a pessoa, a terapeuta, não refletiu o suficiente, porque ela não fez uma análise aprofundada, não fez um trabalho de despoluição dos preconceitos que nós temos, inclusive sobre a psique, porque olhamos para a psique, que é o invisível dentro de nós, porque como que você vai tocar a psique, entendeu? É algo invisível a partir dos olhos do visível. E isso não funciona. Esse é o preconceito de fundo que não permite que muitas terapias sejam, de fato, úteis, boas enfim, que levem a algum processo terapêutico mesmo, né? Quando você fala em preconceito contra a psique, o preconceito da psique, como que é isso, Adriana? Porque me faz todo sentido para mim, mas aonde que está esse preconceito disseminado? De que maneira está Da disseminado? ignorância sobre a psique, em primeiro lugar. As pessoas têm uma enorme ignorância que coincide com a ignorância que ela tem sobre elas mesmas. Isso é acoplado com algo pior ainda, que é uma arrogância, que não é pessoal, não é que a pessoa quer ser. Algumas querem, mas não é o normal. É uma arrogância cultural que despreza tudo que não é físico. Que não é físico. E aí a pessoa vai, vamos dizer assim, sobe para esse plano do neocórtex aqui, do raciocínio, de uma racionalidade que não é nem pura, não é nem uma verdadeira racionalidade, mas é uma racionalização para evitar se deparar com o desconhecido. Porque a psique é uma dimensão desconhecida e todo mundo mais ou menos a percebe.
obviamente, estou falando de pessoas mais sensíveis, né? Pessoas que têm problemas, pessoas que estão têm um desconforto com a vida, né? E com elas mesmas. Então, tem alguma coisa. Só que se tem medo, e aí se racionaliza com frases prontas. Racionalização é dar uma um veredicto, né? Uma análise, um diagnóstico supostamente racional, que parece fazer sentido, só que ele de fato não explica nada. Ele só coberta para dar a sensação para o ego de que ele tem a situação sob controle. Entendeu? E aquilo que, por exemplo, aconteceu outro dia no curso meu, um jovem que tem ele fez o meu curso de educação psicológica, e aí ele estava no final do curso, a gente terminou terça, então eu perguntei para as pessoas, né, perguntei alguma opinião, como que eles foram para o curso, como foi para eles. E ele disse que ele gostou muito, que foi muito estimulante e tudo, mas que tinha uma tal coisa que ele não acreditava, né, das muitas que eu falei. E que assim, parecia estranho, não acreditava, e aquilo parecia uma coisa que ele não acreditava, parecia ter uma importância tão grande que pesava sobre tudo aquilo que ele gostou, né? Se contrapunha a tudo aquilo que ele gostou. Como eu conheço o rapaz e a família dele, eu sei que o pai dele é muito racional. Racional nesse sentido que eu mencionei, ele é extremamente habilidoso em todas as coisas do mundo material. Todas as coisas do mundo material, ele é extremamente habilidoso com as mãos, né? Mas ele não sabe lidar com o mundo das emoções, com o mundo dos afetos, com o interior. E aí ele aplaca com frase. Então ele está num lugar assim de controle, supostamente. Ele é o rapaz, tem 20 e tantos anos, o filho dele. Apesar que ele quer fazer psicologia, está aberto. Aí eu expliquei para ele que não é uma questão de acreditar. É uma questão de viver. Em psicologia a gente não acredita nas coisas. Em psicanálise a gente não deveria acreditar em nada. Não somos uma religião. Não acreditamos. Nós fazemos experiências e fazemos conhecimento. Então, se eu sei que um tijolo em cima do meu pé dói, é uma experiência. Eu não preciso explicar para ninguém, nem entendeu? De demonstrar. Todo mundo sabe disso. É uma experiência. E o conhecimento está baseado no raciocínio que é compartilhável. É assim que a gente faz em psicanálise. Então, a gente não trabalha com crenças. Não somos uma religião e não queremos ser. Agora, se eu falo coisas que para uma pessoa parecem muito fora do comum, é porque eu tenho conhecimento para fazer isso. Só que quando algumas coisas são muito fora do comum, que eu falo muitas delas, né? A pessoa não consegue imaginar que seja possível. Então, o que que ela faz? Ela corta, ela diz que é uma crença, não é uma crença minha. Eu vivi isso. E aí eu dei o exemplo para ele conseguir dar um exemplo compreensível, que é isso. Se você vai fazer um passeio no Jardim Botânico com um biólogo, um estudioso de animais, de insetos, de plantas e tudo, você não sabe nada. O biólogo vai aproveitar o passeio com uma riqueza, uma experiência tão rica. Ele vai reconhecer as nuances das asas das borboletas, né? As cores dos insetos, as variedades das plantas, aquela mesma flor em muitas variedades, as formas das folhas, o tipo das árvores. Então, para ele, aquela experiência é magnífica e ele vai passar. A pessoa que está ao lado dele, que nada sabe disso aqui, pode achar que ele está viajando na maionese, né? Que ele está num devaneio, ele está tendo revelações de entidades misteriosas. Ele tem conhecimento. Sim. Então, quando a gente fala de biologia, é fácil entender, porque todo mundo sabe que existe a biologia, mas a psique tem uma ignorância tamanha que aí quando eu falo coisas que são diferentes, muito diferentes, a pessoa acha que eu tenho uma crença. Eu não tenho crença nenhuma. Eu só comprovo aquilo que eu falo, vivo, e eu continuo o caminho assim. Assim a gente constrói conhecimento. Então, esse é um exemplo. Exatamente, e eu tô rindo, porque eu me identifiquei, né? Não nesse
nesse contexto, mas num contexto muito mais simples, né? Que eu saio com uma criança e tal, a criança me conhece, né? E aí eu sempre estou falando da árvore, sei lá, eu falo coisas assim que eu sinto também, junto com o que eu vejo, né? E aí essa criança fala para mim, nossa, mas você sempre fala isso, você sempre parece que ela não entende o que eu estou falando, né? É real, isso é real mesmo. É real. Existe um ponto cego com relação à psique e ao mundo interior, porque ele é novo. Esse mundo interior veio à tona oficialmente para o mundo, para o público, com Freud. Antes Com era Freud, com Freud, sim. tem 130 anos, no máximo. Uhum, Antes era espaço da religião, um espaço bem delimitado e bem pronto, né, mastigado, só algumas coisas podiam ser sentidas e vividas. E antes disso, eu acho que não, fora isso não existia nada. Existiam cultos, talvez, coisas, mas sempre no plano da religião. Então, com relação à psique, a gente tem uma história muito curta, muito breve, e as pessoas não estão ainda acostumadas. Então, o mundo interior, ele é um mistério, e as pessoas têm medo do que não conhecem, certamente isso é comum, né? Porque que a gente deveria estar à vontade. Ainda mais que é uma coisa que a gente sente dentro, que nos ameaça, com emoções desconhecidas, incompreensíveis, com estados de espírito que a gente não tem como controlar. Né? Porque uhum. se uma pessoa sente de repente tristeza, ela não pode controlar a tristeza. Ela tenta cobertar a tristeza, sufocar e racionaliza. Ah, isso não é nada, não é importante. Isso é porque, sei lá, e dá uma desculpa, uma explicação limitada para tentar fechar o assunto dentro de si, o que equivale a reprimir. Então a gente não tem como controlar o que a gente sente, é isso que assusta. E qual que foi o diferencial, assim, qual que foi a... Porque já se falava em psique antes de Freud, não é? Né? Mas não se falava nesse sentido. Nem se falava, assim, de psique se falava com os gregos, né? Sim. Mas de um jeito que não era uma investigação da psique, mas psique como Uhum. alma, como aquilo que fazia a pessoa, o corpo viver, né? O espírito da vida, né? Que anima um corpo, é a psique. Com Freud é uma investigação racional não baseada em nenhuma religião. Por isso que Freud foi tão rígido com a Uhum. questão de qualquer sinal religioso, místico, mitológico demais, que foi o que levou à quebra com Jung. Mas como início era importante esse posicionamento dele. E a linguagem que ele usou, assim, no sentido de que não mítica, não religiosa, era uma linguagem que todas as pessoas poderiam acreditar, no sentido que a gente começou a live com essa questão de acreditar, né? Por que que, Compreender, de compreender. compreender? É isso, esse é o Ah, raciocínio, né? Compreender e mostrar. É claro que com a relação à psique, a gente está num limiar, porque como que a uhum, pessoa vai entender uma coisa da qual ela não tem realmente conhecimento, né? Por exemplo, que eu diga, né, como muitas pessoas, que os sonhos têm valor, têm um significado. uhum, Só que nós sabemos que os sonhos, eles são o produto também de um conflito interno. Tem um sim. conflito entre consciência, da consciência para com o inconsciente, entre as duas dimensões aí. Então a pessoa pode não querer ver. E uma pessoa completamente estabilizada nesse mundo racional, entre aspas, para autodefesa, pode simplesmente negar. E pronto. Então, realmente, Uhum. nós só podemos conversar sobre essas coisas e falar com quem consegue entender alguma coisa e sentir. E é um sentir que não é um sentir sentimental, não é um sentir de devaneio. Por quê? Porque Uhum. ele vai tocar em alguma parte tão profunda, suficientemente profunda na pessoa, para ela se mexer. E isso não tem nada de devaneio ou de sentimentalismo, porque qualquer movimento na direção do autoconhecimento é um movimento sério, é um movimento que implica uma responsabilidade e um desafio. É porque, assim, a pessoa pode duvidar, ela tem o direito de duvidar,
Uhum. Mas eu vejo que o material da psicanálise é a própria pessoa, não é coisa que que alguém está falando para ela. É E a ela própria... mesma pode comprovar, assim, para ela, né? Sim, ela vai descobrindo na própria pele aquilo que eu ensino, né? No tempo dela, ela vai descobrindo na pele. E é como muitas pessoas falam, né? Depois que termina o primeiro ano, que a gente termina a parte teórica, aí depois que coincide também com a análise, o primeiro ano assim de análise, a pessoa no segundo ano que quando for rever o material teórico vai compreender melhor. E aí sempre mais, né? Vai cair, assim, parece que a ficha vai caindo, né? Vai assentando dentro da gente. Porque fazer psicanálise é um processo muito profundo e muito amplo, né? Não dá para fazer em 6 meses. Isso não existe nenhuma terapia a propósito, fora, talvez psiquiátrica, não sei, mas não dá para Uhum. fazer em 6 meses. É um processo de autoconhecimento de investigação da própria psique. Exatamente. E a psicanálise pós-junguiana, ela considera a psicanálise de Freud e mais de Jung, Sim. não é isso? Sim, sim. É o questionamento sobre por que o nome psicanálise, que volta e meia volta, é porque Montefoschi, que é a fundadora que é a continuadora do pensamento de Jung, ela refletiu sobre o fato que se a psicanálise como Freud explicitou, trazer o inconsciente à consciência, nós continuamos fazendo isso. Agora, Jung trouxe novos conteúdos do inconsciente que chegavam para ele, não que ele acessava, chegavam para ele. E aí ele trabalhou o que vinha para ele. Freud trabalhou o que vinha para ele. Montefoschi trabalhou o que vinha para ela. E assim eu também trabalhei o que veio para mim. Então é sempre o mesmo processo. Esse é o cerne da psicanálise. A psicanálise não está fundada em dogmas, porque se ela se fundamenta em verdades estabelecidas, ela morre como psicanálise. Psicanálise é um instrumento de conhecimento da psique e vai acumulando, sim, uma bagagem, né, teórica sempre maior, mas a gente não exclui, e eu continuo me utilizando o pensamento de Freud, o de Jung, da Montefoschi, e o que eu mesma estou desenvolvendo. Então, não tem separação, é um processo único. Silvia Montefoschi considerou a visão de Jung e você considera a visão também de Freud. Qual que é essa diferença, Adriana? Bom, não, Silvia mesmo que falou isso sobre a psicanálise, é que ela começou, qual é a diferença? Eu acho que talvez eu tenha uma memória pessoal, né, de Hum. mais próxima de Freud. Eu acho que é isso, porque eu tenho um vínculo com Freud, isso dá para ver, né? Ela não fala muito de Freud, mas ela fala isso que eu falei, que é a psicanálise nasceu com Freud e nós continuamos a mesma trajetória. Mas eu tenho apego, não um apego, mas eu conheço, né? Eu tive uma Uhum. experiência pessoal com o pensamento dele e então eu considero bastante Freud. Montefoschi, ela se formou, ela foi fazer análise com o primeiro junguiano que estabelecido na Itália, que trouxe o pensamento e que inclusive tinha passado por Freud. Olha que interessante. Ele era um judeu, Uhum. saiu da Suíça, ele era um judeu, acho que suíço. Então ele fez Uhum. análise tanto com Freud quanto com Jung e se mudou para Roma. E lá Montefoschi estava numa crise, eu acho, é, um questionamento sobre a profissão, porque ela se formou em biologia e estava fazendo pesquisas em genética. E aí, uma certa hora, ela sentiu que não era esse o caminho. Ela voltou para Roma, isso aconteceu em Nápoles, ela voltou para Roma e lá ela começou a análise com o Bernard. E aí de lá os dois junto com outros alunos dele, né, foram para Milão, que é o centro, né, que é um centro mais ativo em termos culturais e enfim, né, e Uhum. criaram a primeira associação junguiana italiana. Né. E foi lá Inclusive, que você conheceu. não, fui lá, não, eu conheci ela depois. Eu era muito nova ainda. E lá
Inclusive, eles foram para o aniversário de Jung. Teve uma comitiva de pessoas que foram para um dos últimos aniversários de Jung. E depois, a Montefoschi continuou trabalhando com o pensamento de Jung, mas ela é um grande gênio. Então, ela foi galgando etapas muito grandes, dando passos muito grandes, até perceber que tinha uma incongruência em pertencer a uma sociedade que fecha o pensamento, porque também os junguianos tendem também eles a serem dogmáticos. Fecha o pensamento, né? O Jung alcançou etapas que foi, né, alcançou etapas que são ótimas, obviamente, e que podem ser desenvolvidas em muitas direções. Eu posso aprofundar temas de Jung. Só que não teve abertura para ir além, ou seja, descobrir novas etapas. Uhum. Então, ela percebeu que toda escola tende a criar dogmatismos para se manter. É uma incongruência interna, né, de qualquer escola. E aí ela chegou no momento que resolveu que ela tinha que sair da sociedade, né, que nessa altura já era a Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Então, ela saiu tanto daquela internacional quanto da nacional. E ela começou não, ela já estava atuando, né? Ela já estava dando cursos e escreveu muitos livros e reuniu muita gente em volta de si, gente de todas as áreas. Essa coisa também que eu não dou como condição, pré-requisito que a pessoa tenha uma formação em psicologia, vem dela. Né? Uhum. Vem dela e vem de mim, porque eu tenho uma formação em filosofia, e essa era a minha formação. Na Itália, no meu tempo em que eu estava fazendo, nem sabia direito disso. Eu simplesmente fui fazer filosofia porque era isso que eu queria fazer e acabou. Mas depois eu fui descobrir que os caminhos para virar psicanalista na minha época era ou cursar filosofia ou medicina, porque havia só 3 faculdades na Itália inteira de psicologia e não em Milão, onde eu morava. E aí, porém, a pessoa cursava uma dessas 2 faculdades e fazia análise com alguém reconhecido, publicamente reconhecido. E esse percurso demorava alguns anos de análise, não era 2 anos, 3 anos, eram alguns anos. Uhum. E aí depois, então eu acabei fazendo filosofia, enquanto isso eu já estava fazendo a minha análise pessoal. E então, quando eu me juntei com Silvia Montefoschi, ela estava saindo, ela tinha se transferido, estava voltando para Milão e ela tinha criado o laboratório de pesquisas evolutivas, que era um espaço de investigação aberta mesmo com alguns dos seus mais próximos alunos, os mais próximos, assim, que trabalhavam na construção do conhecimento com ela. Uhum. Puxa, foi um trabalhão para ela também, né? Foi um trabalhão, exato. Ela abriu muitos caminhos, né? Tem muitas pessoas assim de renome que eram economistas que fizeram análise com ela, economia, gente do teatro, gente psiquiatras, obviamente, muitas pessoas que não estavam no percurso tradicional, né? Porque a psicanálise é um método de conhecimento da realidade interna e externa. E então, quando você entende isso, isso é o cerne, e você começa a aplicar, isso vale para todas as áreas. Claro que isso não significa que a gente não vai estudar outras coisas e ler, porque quem está buscando conhecimento, isso é uma coisa que eu quero estressar, busca todo conhecimento. Assim, se a gente está estudando a psique, a gente tem que saber também das produções da psique na história, além de conhecer um pouco, né, o suficiente de história mesmo. Mas é literatura, né? É arte, é mitologia, é ciência, isso é a história do mundo, né? A história da gente. Então, porque está expresso, os sonhos trazem elementos, não somos entidades separadas. Isso é uma coisa que Montefoschi trouxe bem claro à tona, que a gente viu. Não tem separação no fundo e na superfície. Não tem separação entre a psique individual e a psique coletiva, que é aquela que cria a nossa cultura e o nosso mundo. Então, quando a gente trabalha na psique coletiva individual, a gente encontra a psique coletiva e seus produtos, como a cultura, os preconceitos, os estereótipos, né? As conquistas, mas também, né, os desafios.
sem dúvida. E é delicado, porque a pessoa que. A própria pessoa parece que é o objeto do estudo, então fica uma coisa meio delicada mesmo, né? Por isso que também a psicanálise ela está entre a ciência e a arte, né? Como você já falou várias vezes pra Sim, gente. sim, nós somos as cobaias do nosso processo, somos os pesquisadores do nosso processo e também somos os responsáveis para que esse processo possa ocorrer. Exatamente. Qual que é o diferencial, então? Falando em diferencial, né? Porque eu acho que as pessoas podem entender melhor o diferencial da psicanálise pós-junguiana. E aqui também eu aproveito para dizer que no site foi todo reformulado a estrutura da formação e do progresso da formação, começando com o básico 1, que é essa formação de 2 anos, Jung além de Jung, que veio do pensamento né, da Silvia Montefoschi, a origem, e você veio aperfeiçoando para a gente entender melhor também, né? Uhum, Você uhum. pode falar um pouquinho? A Ivone está te dizendo oi. Oi, Ivone, tudo bom? O percurso psicanalítico, o percurso que eu criei para trazer esse pensamento da Montefoschi e, ao mesmo tempo, também as minhas aquisições que eu acredito, algumas delas, sem dúvida, facilitam, agilizam o processo, né? E outras são realmente muito novas. É um percurso de 3 etapas, cada uma com 2 etapas internas, então são 6 etapas no total, que eu chamei de básico 1, 2, médio 1, 2, superior 1, 2. Cada uma dá um certificado diferente. A pessoa não é obrigada a fazer nada, a percorrer todo o caminho. A pessoa vai percorrer o caminho que sentir necessidade de percorrer, de acordo com a própria demanda interna, com a própria necessidade interna de conhecimento. Uhum. Sim. E o primeiro é de 2 anos, que é o que dá a formação oficial, né? Que dá o certificado de analista. É um percurso de 2 anos. Aí segue um percurso de 1 ano, que é mais técnico. E aí uma série de 4 percursos de 6 semestres. Então são mais 2 anos no total. Uhum. Essa é uma psicanálise ampla, né? E profunda. Essa é uma psicanálise que eu vejo bem representada numa bela árvore. A gente tem que ter raízes profundas, primeiro para conseguir de fato entender a gente e resolver o que a gente tem que resolver, sem fingimentos, sem superficialidade, sem fórmulas. E por outro lado, quanto mais fundo você for, mais alto também você sobe e mais ampla é a tua visão, né? Mais fácil de entender as coisas em você e nos outros. E certamente mais estável, mais centrada, mais serena a vida se torna. Sem dúvida. Então, bom, eu acho que fica o convite, né, Adriana, para as pessoas verem como que está o site, como que está essa estrutura de formação, tirar todas as dúvidas e porque tem um diferencial, né, no sentido de que tudo que a pessoa precisa na formação está incluso, inclusive a análise pessoal desde o início, Uhum. material, os cursos extras, né? Tem 12 cursos extras que vão complementar, que a gente não falou, exato, 12 cursos que vão complementar, justamente porque psicanálise não é fórmula, não é uma técnicazinha, é conhecimento, é abertura mental, é abertura também da alma. Então, são 12 cursos sobre mitologia, sobre funções da psique, etc., etc., para dar uma visão mais ampla. Leitura de 5 livros nesses 2 anos, que não é muita coisa, mas dá uma base e os cursos são intensos, também são 1 por mês, 8 no primeiro ano e 4 no segundo. Vai ter uma monografia final, que é uma espécie de TCC, de estudo de caso, e tem no primeiro ano, no final do primeiro ano, a prova sobre o material de estudo. E isso tem a supervisão incluída, tem a análise nesses 2 anos, tem o estágio supervisionado, então tudo isso está incluído no que a gente oferece, né, nessa formação. E é uma formação que realmente eu estou vendo as pessoas, ela é transformadora, mesmo assim, Uhum. as pessoas vão mudando, né, e vão encontrando seus lugares e seus equilíbrios internos.
Exatamente. Lembrando que a supervisão é semanal, desde o início até o final da formação. Então, a pessoa realmente ela tem um suporte, né? Ela não fica. Sim, ela tem o suporte e ela vai ter que aprender mesmo. Vai ter que aprender mesmo. É, Sim, enfim, a pessoa vai estar amparada, né? O que a gente faz realmente é cuidar. Por isso que as turmas não são grandes, porque não uhum, dá para cuidar de verdade de muita gente. exato, A gente tem que cuidar da pessoa. Cada pessoa é um ser único, é totalmente individual. Precisa entender a pessoa e entender, portanto, como que ela está funcionando para ajudá-la no seu processo. exatamente. E por isso que é tão profundo também, É. né? Então, acho que a gente pode ficar por aqui, convidando novamente as pessoas a acessar o nosso site, né? www.aeledu.com. O link está na bio para quem estiver no Instagram. E podem estar em contato pelo WhatsApp também, tirar todas as dúvidas. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, de psicanálise aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá. Tem os conteúdos, os avisos. Não tem muita coisa, mas o essencial sobre psicanálise, as informações principais. Então, estão todos convidados. Muito bem. Bom, Aproveitem o Black Friday. isso. Tá bom? Obrigada, Adriana. Obrigada a você, Raquel. Um abraço a todos. Tchau, Ivone. Tchau, tchau.